quem que indica mais um negócio que gostou? O cara novo ou o cara que é frequente? Porque muitas vezes a gente fica nessa dicotomia, né? Sempre entre uma coisa ou outra. Então, pra mim, assim, não é ou marketing ou fidelização. É marketing e fidelização. Uma vez que eu conheço quem é o meu cliente fidelizado, eu passo a fazer ações, não para atingir qualquer perfil de cliente, mas para atingir o cliente com maior propensão de se fidelizar no meu estabelecimento. Eu acho que o empresário ele tem que deixar de ter a cabeça, né, digamos, de caçador-coletor e passar a ter uma cabeça de agricultor. Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um episódio do ScalcoCast. E hoje eu não tô aqui com a Sandra, que é normalmente quem você espera que eu falo, que eu tô aqui com a minha amada, com a excelentíssima. Hoje não é a Sandra, não. Hoje a gente vai falar de um tema fundamental e muito negligenciado pelos donos de negócios de alimentação, que é sobre a fidelização de clientes. A gente vai falar como multiplicar a recorrência aí no teu restaurante. Quem que não quer que o cliente volte mais vezes, que ele venha mais vezes, mas às vezes a gente só quer, mas não tem atitudes práticas para isso. Então, para a gente falar sobre esse tema, eu trouxe um dos maiores especialistas do Brasil no tema, formado, depois tu me explica que no inglês, às vezes eu me confundo, na Loyalty Academy, ou seja, uma referência internacional nesse tema. Então, eu estou aqui com o Vitor Kozaka, CEO da Fidelize, sócios na empresa dele, ele tem João Kepler, nada mais nada menos que Primo Rico, Marcos Marques. Então, o homem entende do que fala. Seja muito bem-vindo, meu irmão. Fala, Rafael. Satisfação estar aqui. Muito obrigado aí pelo convite para falar sobre um tema que eu sou apaixonado, suspeito para falar e, como você muito bem pontuou, né, negligenciado pela grande maioria dos donos de negócio de alimentação e varejistas de uma forma geral, né? E mais importante, né, tu vive isso, né? Porque hoje tem tanta gente na internet que ensina tanta coisa que não vive e você vive isso no dia a dia. Se quiser falar um pouquinho sobre o teu conhecimento, sobre a Fidelize, já há tanto tempo trabalhando justamente com foco nisso, né? Cara, são 11 anos dedicados exclusivamente trabalhando, dormindo e acordando, falando de fidelização, né? Então, é um universo pelo qual eu acabei me apaixonando e eu confesso que quando eu comecei, não sabia nada sobre o tema, né? E o começo, quando a gente começou a Fidelize, né, enquanto startup, foram anos bem difíceis, só que a gente sempre entregou muito resultado para alguns clientes, né? E aí, com o tempo, a plataforma foi evoluindo, o nosso conhecimento também, aí a gente foi buscar referências internacionais, porque no Brasil, de fato, a gente tem muito pouco conteúdo sobre o assunto, quase nada, né, para ser bem sincero, e a gente viu que talvez seja a maior alavanca ou a mais fácil para você aumentar o faturamento e, sobretudo, a lucratividade, né, de restaurantes, porque a gente está falando de um negócio que não vive de cliente novo, a gente está falando de um negócio que vive de o cliente voltar. Se isso não acontecer, muitas vezes o negócio ele nem sobrevive, né? Sim, muito bom. E esse é um tema, trouxe aqui, Vitor, para tu falar com a turma, porque é um tema muito negligenciado. Às vezes o dono fala assim, não, eu tenho um cliente que ele vem toda semana, os meus clientes eles voltam a cada 15 dias, mas é tudo no achômetro, né? Assim como a gente fala de dado, por exemplo, de saber qual que é o teu CMV, saber qual que é o teu CMO, ou seja, com base em dados tu tomar a decisão, muitos donos de restaurante não tem nem isso. Alguns avançam nisso, mas quando a gente fala de cliente, qual que é a recorrência, quanto tempo vem, ninguém sabe nada. E quando a gente não tem os dados, a gente toma a decisão baseada no achômetro. Então, nada melhor do que ter dado para poder fazer estratégias muito específicas, né? Então, eu queria que tu falasse sobre isso e primeiro trazer aqui para quem não está muito familiarizado com o assunto, como é que tu explicaria para um dono de negócio de alimentação que entende que é bom ter cliente, que é recorrente, mas não entende muito sobre fidelização? Qual uma forma simples e prática de explicar para ele o que é fidelização? Cara, a fidelização nada mais é do que, tirando o romance, né, vender mais vezes para o cliente que eu já tenho, né? Então, eu vim aqui pensando numa analogia que, cara, é como se fosse o marketing de fidelização hoje, é como se fosse o jiu-jitsu em 1993.
Por que eu estou trazendo essa analogia? Que foi pela primeira vez, né, teve o campeonato do UFC e o Royce Gracie foi campeão do mundo sem desferir um soco. O cara ganhou de lutadores, não tinha naquela época, era amador, então não tinha nem peso. Então o cara lutava com caras que eram do dobro do tamanho dele e foi campeão do mundo sem aplicar golpe. Então por que eu estou falando isso? É como se eu tivesse duas formas de eu conseguir vender mais, que é adquirindo clientes novos e eu fidelizando os clientes que eu tenho dentro do meu negócio, né? Então, o jiu-jitsu é o quê? É como se fosse a defesa. Só que ela não é uma defesa passiva. Ela é uma defesa que desfere golpes de alavancagem, por enforcamento, por pegar em partes mais fracas do corpo ali e criar uma torção. Ela faz uma alavanca. E eu consigo ganhar um campeonato mundial com defesa. Então, para mim, o marketing de fidelização é exatamente a mesma coisa. Por quê? Porque eu tenho dentro do negócio de restaurante ou de negócio de varejo de uma forma geral, eu tenho alavancas muito frágeis, né? O varejo de uma forma geral é como se fosse literalmente um balde furado. E os donos dos negócios não se preocupam com isso porque eles nem sabem que os números deles são ruins. Como eu não tenho dado, eu não tenho dado nenhum, eu tendo a acreditar que isso não é um problema para mim. Só que o que acontece? Todo empresário que começa a olhar o dado, ele fica assustado no começo. Fala, caramba, eu só tenho X% dos meus clientes de primeira compra indo para a segunda. Caramba, olha quantos clientes que não voltam aqui no meu estabelecimento já tem mais de 6 meses, virou a maioria. Aí você começa a entender que, tipo, putz, os números não estão jogando ao favor do meu negócio. Então, o que é o marketing de fidelização? Eu melhorar algumas métricas que vão mudar o jogo, que são as principais, né? Eu melhorar a taxa de recompra, ou seja, qual que é o percentual de clientes de primeira compra que vai para uma segunda, que depois vai para uma terceira, depois vai para uma quarta. Eu melhorar a frequência, que é o meu cliente hoje compra uma vez em média a cada 3 meses. Então, vou fazer esse cara comprar uma vez por mês. Então, melhorei a frequência. O ticket médio, né, que é o quanto que o cliente gasta por compra, e existe uma tendência natural de o cliente fidelizado ele gastar bem mais do que o cliente novo, né? E, além disso, ele não ser tão propenso a consumir produtos com desconto, promoção, itens que geram mais margem, então isso traz muito mais rentabilidade. E, além disso, ajuda na aquisição de clientes de uma forma direta e indireta, né? Que seria o quê? Primeira coisa, quem que indica mais um negócio que gostou? O cara novo ou o cara que é frequente? Geralmente é o cliente frequente, então eu vou ter um volume de indicação maior. E uma vez que eu conheço quem é o meu cliente fidelizado, eu passo a fazer ações não para atingir qualquer perfil de cliente, mas para atingir o cliente com maior propensão de se fidelizar no meu estabelecimento. Que esse é um erro muito frequente, inclusive, de posicionamento dos restaurantes, né? Todo mundo precisa comer. Então, quem quer ser o cliente? É todo mundo que precisa comer. Não é bem assim, né? Você atinge mais o quê? Família com criança pequena, porque você tem um espaço kids. Você atinge mais casais para uma noite mais intimista, romântica. Qual que é o perfil do seu público, né? Então, como eu atendo um amplo espectro de clientes, muitas vezes eu não tenho uma consciência de quem é o meu cliente ideal. Aquele que tende a gastar mais, indicar mais, vir com maior frequência, se fidelizar no meu estabelecimento. Então, olha só, eu estou trabalhando múltiplas alavancas que vão fazer o meu faturamento crescer, né? Porque quando eu falo em aumentar faturamento, eu tenho 3 formas só, que é adquirir cliente novo, que é eu aumentar ticket médio e eu aumentar recorrência. Então, o que eu faço com marketing de fidelização? Em vez de eu trabalhar em só uma alavanca, né, fazendo analogia de novo com o jiu-jitsu, né? Enquanto lá em 93 todos os lutadores estavam tentando ganhar na base de golpe, que é o que o empresário está fazendo hoje, né? Que é, eu preciso ganhar o jogo, eu preciso de mais cliente. Pouca gente está olhando para a fidelização, para a defesa. Só que a defesa, cara, é maravilhosa. Por quê? Na defesa, eu estou trabalhando a alavanca de ticket médio, eu estou trabalhando a alavanca de recorrência e eu também implico
um resultado em cima da alavanca de aquisição de clientes novos também. Então, olha só, eu consigo ganhar o campeonato e me destacar trabalhando de uma forma a ter uma defesa que é o quê? Uma blindagem do meu cliente, olhar para o meu cliente, né? Muito bom, Vitor. Sensacional essa analogia. Mais pro final do episódio, nós vamos entregar todo o ouro agora, no final, pra turma ficar aqui e reter. Não tá falando de retenção, fidelização, então pra turma ficar até o final do episódio. Depois eu quero entender mais um pouco do como fazer tudo isso. Mas um ponto que eu queria te trazer e te dar uma provocada aqui, que veio esse insight agora, daria pra gente dizer que a fidelização, até tu trouxe algo que me chamou muita atenção, marketing de fidelização. A gente nunca ouve, pelo menos eu, posso estar enganado, mas fidelização com o marketing junto. A gente pensa o marketing como outra coisa. E a minha provocação é, a fidelização é o patinho feio. Exatamente. Porque a gente só olha o que tu falou, pro ataque. A gente só olha em fazer tráfego pago, postar na rede social, fazer outdoor, propaganda no rádio, promoção, happy hour, almoço executivo, ou seja, só ataque, 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 e a gente só foca nisso e a gente não olha para fidelização. E eu queria entender por que tu acha que a fidelização é um patinho feio, porque fidelizar cliente, desde que existe cliente, existe fidelizar. Só que é por quê? Porque não tem ferramenta, porque não tem estratégia, porque é o natural do ser humano pensar mais na venda do que na retenção. Por que tu acha que, e se tu concorda, que a fidelização é o patinho feio? Perfeito. Vamos lá. Cara, primeira coisa, você pegou na veia, porque eu uso isso. Eu falo que a fidelização é o patinho feio do marketing. Só que o que acontece? Nas histórias infantis, o patinho não era um pato, ele era um cisne, né? Então, no fim, acabou se destacando. Por que os empresários eles não dão a devida atenção? Por desconhecimento e também por conta de tecnologia. Porque o marketing de fidelização é algo super novo, né? Se a gente for pegar e olhar o marketing tradicional, nós estamos falando de mais de 1000 anos, né? Nós estamos falando de séculos que isso é feito de uma forma sistemática, né? Então, desde lá, quando inventaram a escrita, você tem, né, o marketing sendo feito ali por revista, sim, panfleto, jornal, tá, né? E depois vieram aí a rádio, a televisão. E o marketing de fidelização ele só começou enquanto disciplina, né, a ser feito de uma forma, digamos, profissional da década de 80 para cá. Então, é muito novo. E aí eu preciso do quê? De uma confluência de 3 fatores para que o marketing de fidelização pudesse se firmar como uma disciplina, né? Primeiro é sistemas de organização de contatos dos clientes, CRMs, de PDV, de coleta de informação de dados do cliente. Ô, Vitor, esse ponto que eu queria chegar, porque eu estava pensando justamente nisso. Porque, assim, o marketing, beleza, existe há 1000 anos. Mas, por exemplo, o marketing com dados, vamos dizer que, em geral, é desde a época do Facebook. Que tu novo, desde a internet, exatamente. Né? Só que mas antes fazia marketing mesmo sem ter dados, se fazia. A fidelização, em teoria, a gente não consegue fazer sem dados, é isso? Exatamente. E isso é o ponto mais interessante do marketing de fidelização, porque ele é totalmente científico. Ele é um marketing baseado em dados. Por quê? Primeiro eu coleto esses dados, depois eu entendo esses dados. Que não adiantava só eu ter, por exemplo, um CRM, né? Que é um sistema de gestão de clientes, onde eu tenho os contatos dos meus clientes. Só que se eu tenho só o contato, mas o sistema não me ajuda a ler o comportamento dos meus clientes, não ajuda muito. Eu tenho um amontoado de dados que não quer dizer nada, né? Então, eu precisava de ter o quê? Sistemas orientados para tratamento e análise de dados, para fazer o quê? Eu entender o comportamento, né? E aí, por fim, eu precisei também de ter meios de comunicação individualizados em massa disponíveis e acessíveis, que vieram com o e-mail e depois o telefone celular, né? SMS e agora muito difundido aqui no Brasil, que é o WhatsApp. Então, enquanto eu não pudesse fazer uma comunicação direcionada para o cliente e eu não tinha um contato dele, não tinha como eu aplicar marketing de fidelização, né? Então, nós estamos falando de algo super novo que tem se consolidado, vamos dizer, na última década, que tem ganhado força nos últimos 3, 5 anos, no máximo. Ô, Vitor, então tem uma diferenciação em o que é fidelização e marketing de fidelização.
Porque fidelização, por exemplo, eu não sei se tu concorda com isso, que eu já vi tu... Claro que tu sempre puxa a sardinha pro teu lado, mas, por exemplo, eu dar um bom atendimento, eu fazer uma boa comida, eu fidelizo, de certa forma, o cliente, porque se a comida for ruim, ele não volta. Se a comida é boa, se ele é bem tratado, que nem aquele cara. Eu tenho clientes lá que eu vi crescer, a filha era pequena, hoje o filho é grande. Então, de certa forma, ele está fidelizado, a questão é recorrência, tudo isso. Mas fidelização sempre existiu. Quando a gente fala de marketing de fidelização, é trazer dados a isso. Seria isso? Também. Eu acho que uma coisa anda não separando da outra, mas junto com a outra. Por quê? Não tem como eu fazer uma campanha Sim. que vai mudar o comportamento ou os dados do cliente se o fundamento é mal feito, né? Eu costumo brincar que, cara, você pediria 10 pizzas ruins para ganhar uma de graça? Não. Não existe isso. Então não adianta ter o marketing de fidelização se o que eu falo que é os 3 pilares do negócio de alimentação, né? Comida, ambiente e atendimento é ruim. Eu até costumo falar sobre a gestão, né? Com comida, ambiente e atendimento bom, tu vai até certo ponto. Depois só com gestão. Só que se tu entender de gestão, pode ser o mestre da gestão formado em hard, mas tua comida é ruim, o ambiente é horrível, o atendimento é péssimo, não tem nada. A mesma coisa na fidelização. Exatamente. Não tem nada que vá ser feito que vai melhorar. Então, o que eu costumo trazer? Que o marketing de fidelização, ele sozinho não faz milagre. O fundamento, a base, precisa estar bem feita. Então, é como se fosse a cereja do bolo. Cara, mas é uma cereja grande, né? É uma cereja grande. Não é uma cerejinha, não. A gente tem que mudar isso. É uma maçã, talvez. É grande, não é tão pequena, não. É verdade, mas digo, tipo, cara, é o detalhe. Digamos que é o confeito. Tipo, pô, eu tenho um bolo que é uma base ali, mas, cara, tá sem enfeitar ele, né? Então, acho que fica melhor assim, que vai fazer toda a diferença no negócio, né? Então, só que se a base ela não tá feita, não tem milagre. Porque se o cliente ele é mal atendido quando eu realizo uma campanha, por que ele vai voltar? Não tem como ele voltar, né? E aí a gente tem casos, né, de estabelecimentos que muitas vezes aplica o marketing de fidelização, coloca lá um programa de fidelidade, só que quando o cliente vem lá resgatar uma recompensa, o atendente olha torto para ele, trata ele como se ele fosse um mendigo que estava passando fome na rua. E, cara, esse cara não vai voltar. Por quê? Porque no momento que deveria ser celebrado, porque o cliente já consumiu várias vezes de forma antecipada, pagou o valor normal, na hora que ele está sendo reconhecido, ele é maltratado, cara, toda a estratégia foi jogada no lixo. Não vai funcionar, né? Então, uma coisa anda junto com a outra, né? Então, sem você ter uma base primeiro bem feita, não tem milagre. Então, o marketing de fidelização, ele faz o quê? Ele transforma bons negócios em negócios excelentes, em negócios excepcionais. Agora, ele não faz o milagre de pegar um negócio ruim. Sim, isso é importante. E deixar mais ou menos. É. Não, porque toda vez eu vejo muita gente vendendo na internet, o dono ele sempre quer a pílula mágica, a fórmula que vai dobrar o seu faturamento, triplicar o seu lucro, é sempre buscando isso, né? Mas não adianta, se não fizer fundamento, se não fizer a base, se fizer uma boa comida, um bom atendimento, um bom ambiente, trabalhar a gestão, não tem milagre que resolva, né? Então, esse é um ponto aí muito importante de deixar claro. Exatamente. Não vender ilusão, né? E inclusive, né, eu diria que o estabelecimento também ter um mínimo de gestão bem feito também é importante. Senão nem consegue colocar em prática muitas vezes, né? Não consegue, porque o time não faz aquilo que tem que ser feito, o marketing não entende e não acompanha, o dono do estabelecimento não sabe os números dele. Então, como é que eu vou calcular uma recompensa para o cliente se eu não sei nem qual que é o meu CMV? É mais difícil, a gente pode ir pela média. Só que vejamos o seguinte, às vezes eu tenho um estabelecimento que está com CMV de, sei lá, que não é incomum, né? Às vezes é assustador, mas às vezes passa de 50%. Eu já vi caso. Então, eu também já vi caso. Eu já tive cliente com CMV superior a 50% e ele veio e fala assim, pô, eu acho que é normal. Mas eu tô dando recompensa demais, a conta não tá fechando para mim. Eu falo assim, cara, me dá os seus dados aqui. Vai falar assim, não tá fechando mesmo. Porque o seu CMV... O problema não é meu, o problema é que o CMV que tá ruim, né? O seu CMV tá ruim. Então, se a gente aplica mais benefício e desconto quando o CMV tá totalmente descontrolado, cara, vai piorar o negócio. E tem muito negócio que acelera a quebra do negócio, por quê? Sim. Porque fez marketing e
impulsionou um negócio que já está dando prejuízo e o dono não sabe, né? Muita gente não... Cara, infelizmente, né, quando a gente fala no empreendedorismo, pequenas e médias empresas, a gente vê muito amadorismo. Aí o camarada não conhece as métricas dele e quer alavancar a venda, cara, ele está acelerando o fechamento do negócio dele. É que nem eu falo quando a gente traz para um conteúdo tirando da fidelização, é para fazer uma promoção, né? Uma ferramenta que se usa muito é a engenharia de cardápio. Às vezes o cara não tem nem a ficha técnica. Então, ele não sabe o CMV, precifica copiando do concorrente. Então, ele nem consegue fazer engenharia de cardápio porque tu precisa de dados básicos para fazer. Porque quando tu faz a engenharia de cardápio, tu vê os produtos ali que são estrela, os produtos ali que se chama o burro de carga, e muitas vezes o que a gente vê, o produto que é o burro de carga, ou seja, que tem o CMV mais alto, que já puxa o CMV para cima, aí o cara vai lá e faz promoção nesse. Aí fica mais alto ainda aquele CMV, em vez de ele fazer em outros produtos que ele teria mais margem. Mas, de novo, eu só consigo tomar essa decisão baseada em dado. Vitor, eu queria te perguntar uma coisa, necessariamente, quando a gente fala de fidelização, programa de fidelização, 100% das situações tem a ver com dar desconto? Tem a ver com fazer um preço menor? Tem a ver com o financeiro? Ou existe outras formas de fidelizar que não tem a ver com isso? Ou, Rafa, até tem, mas não vai dar certo. O que é a tua visão sobre isso? Cara, existe sim, até porque muitas vezes a recompensa que é mais relevante para o cliente é uma recompensa ou reconhecimento que é algo intangível, que não tem muito custo. Né? Então, vamos pegar o exemplo de companhias aéreas, né? Só que hoje virou uma bagunça porque todo mundo virou VIP, né? Mas vamos lá. A gente, considerando que eu tenho o cliente comum, aí eu tenho o cliente fidelizado lá e tal, que está num determinado nível, que é o cara Platinum, né? Cara, uma coisa que não tem custo direto praticamente nenhum para a companhia é o quê? Check-in preferencial, despacho de bagagem preferencial. Qual que é o custo para a companhia? Eu não tenho um custo. Só que qual é o valor gerado para o meu cliente? É grande. Então, será que tem coisas que eu poderia fazer pelo meu cliente que é fiel, que geram esse tipo de percepção num restaurante? Tem. Que é o quê? Cara, numa sexta-feira, num sábado à noite que eu tendo a ficar lotado, o camarada que é um cliente fiel, ele pode ter preferência na reserva de mesa. E mesmo que esteja a casa cheia, o estabelecimento ele reservar um percentual das mesas que são destinados àqueles clientes que estão privilegiando a casa há mais tempo. Qual é o custo disso e qual é o valor gerado para o cliente? Você entende? Ou o cara pega menos fila, né? Ele não tem que enfrentar a fila que todo mundo está enfrentando. Por quê? Porque e quem não gosta de ser VIP, né? Quem não gosta de ser VIP? Pô, tá ali uma fila, fala, não, o senhor pode vir aqui comigo, passa na frente de todo mundo e bota lá. Quem que não gosta? O cara poder escolher a mesa, eu ter as melhores mesas reservadas. Às vezes uma tem uma vista para um lago, a outra tem não sei o quê. Legal? Exatamente. Então, é um exemplo de coisas que eu posso colocar uma camada que, cara, é intangível, né? Coisas, por exemplo, que tem clientes nossos fazendo isso dentro da Fidelize, que é fazer, por exemplo, um menu especial ou lançar um prato exclusivo primeiro para os melhores clientes, para eles serem o quê? Críticos gastronômicos do restaurante, para dizer moral ali para ele. Se aquele prato é bom ou não, se deveria entrar no cardápio, se não deveria, e as observações dele. Pô, o cara se sente o crítico. Pô, sou o cara que vou dar a estrela Michelin pro restaurante. Pô, sou um cara muito importante pro restaurante. Qual que é o valor que eu gerei para esse cliente? Quão especial ele se sente por isso de participar, né, desse tipo de movimento? De eu fazer uma pesquisa para perguntar, a gente está querendo reformar a nossa casa e a gente está com essas 3 ideias aqui de projeto. Qual que você gosta mais? Cara, o quão privilegiado o seu cliente se sente participante do processo disso? Você está fazendo o quê? Você está criando comunidade, você está criando proximidade com o cliente. Isso vai muito além do desconto. Então, com certeza tem, e é recomendado que quanto mais bem feito o trabalho, mais sofisticado o trabalho vai sendo feito, a fidelidade ela vá movendo, né, para camadas que são mais
aspiracionais, que são mais intangíveis, porque isso cria uma curva de diferenciação muito maior do que eu dar algo que todo mundo já está dando, porque os programas de fidelidade, de uma forma geral, eles estão se transformando cada vez mais comuns. Então, cashback, por exemplo, cara, você recebe num monte de lugar. O que eu tenho a mais do que isso? Né? Então... Agora tu já me deu uma ideia aqui para minha próxima loja, já que quando eu for inaugurar. Eu pegar, por exemplo, tendo uma proximidade ali, eu pego o cliente de uma loja, os clientes que são daquela base daquela outra loja, eu vou montar um segundo restaurante, o terceiro, um quarto, no meu caso o quarto, quando for o próximo agora da Combina, numa cidade próxima, eu pego aquela base, faço um convite especial e no primeiro dia é só para os meus melhores clientes, para os meus clientes VIP, não vai ter custo. Porque, por exemplo, isso é uma coisa muito boa no restaurante, por exemplo, no primeiro e segundo dia, às vezes testar para ver como é que vai a operação, com fluxo, para, entre aspas, testar mesmo a cozinha, equipe nova, posso fazer isso. O quão especial esse cliente vai se sentir, né? Exatamente, né? E se você quiser dar um passinho a mais, se você estiver abrindo numa localização que não é tão perto, às vezes é uma cidade que é vizinha, ou tá, sei lá, 50, 100 quilômetros de distância, o que eu posso fazer? Ó, você que é cliente VIP, talvez você não possa ir, mas você tem direito a convidar 2, 3 pessoas no seu lugar. Poxa, quanto que esse cliente ele se sente VIP por isso? E ele vai estar gerando ali uma experiência para alguém do círculo social dele e isso gera um baita de um valor, um capital social de volta, né, para esse cliente. Legal. Vitor, deixa eu te perguntar agora uma outra coisa. Eu não sei se eu já te contei isso, mas eu quero falar sobre o famoso cartãozinho com carimbo. Logo quando a gente começou o nosso restaurante, que a gente começou, que a Kombi ainda era na rua, eu lembro assim, com 2, 3 meses de operação, eu criei o cartãozinho Fidelidade lá, onde o cliente comia 9 massas e na 10ª ele ganhava. E aí o nosso cartãozinho a gente carimbava, a gente fez um carimbozinho que era uma Kombi, e aí ia carimbando a Kombizinha, quando comia 9, ganhava a 10ª. E aí eu queria entender contigo, Rafa, isso aí não é fidelização. É melhor fazer isso do que nada. Não, hoje em dia eu não aconselho fazer. Eu queria a tua opinião sobre o cartão Fidelidade. Isso, claro, foi há 10, 12 anos atrás. Mas naquela época, pelo menos, isso para nós trazia muito resultado. Hoje, ainda vale fazer? É melhor do que não fazer nada? Qual que é a tua visão sobre o cartãozinho com carimbo? É melhor do que não fazer nada, com certeza, porque é uma técnica de fidelização e muito difundida. Cara, o cartão... Porque quando a gente pensa em fidelidade, a primeira coisa que vem na cabeça é o cartãozinho, né? Cara, o cartão Fidelidade já existe eu acredito que há mais de 2 séculos. Então, se não me falha a memória, o cartão Fidelidade é dos anos 1800 e alguma coisa. Que tinha uma varejista americana que dava para os seus compradores colecionarem selos, né? E aí eles trocavam selos por produtos na loja. Então, e depois veio moedas, e daí depois veio a ideia do cartão de fato carimbado. Então, cara, se não funcionasse, não estava vivo até hoje. Só que, deixa eu falar uma coisa. Em 2025, a gente tem uma empresa chamada Fidelize, que é a minha empresa. A gente tem uma solução chamada Fidelize Mini, que é um cartão fidelidade digital 100% gratuita, para sempre, sem limite de cadastros. Então, faz 0 sentido você que tem um cartão fidelidade, se você ainda utiliza, continuar só com o cartão Fidelidade, né? Dá para fazer muito melhor de digital, né? Você captura o telefone do cliente, depois você consegue fazer campanhas para o seu cliente e você principalmente faz o quê? Você coleta dado, você sabe cada cliente em qual carimbo que ele está, quantos faltam para cada um, quem já completou, quem não completou, você tem acesso a todas essas informações, né? Então, tudo isso de forma digitalizada e gratuita, né? Muito bom, Vitor. E além disso ser muito bom pela questão dos dados, isso resolve um problema que eu tinha quando eu trabalhava com cartão Fidelidade, que era o quê? O cliente vinha, aí... esqueci o cartão em casa. Aí ele pede para juntar. Para juntar, aí tinha validar. Era um rolo isso aí. E isso que antigamente as pessoas ainda usavam mais carteira. Eu mesmo já faz alguns anos que eu só saio com o celular, porque hoje a carteira de motorista, que serve como identidade, está no celular. O cartão está no celular, não uso mais dinheiro. Então hoje eu só saio de casa com o celular.
eu nem uso mais carteira. Antigamente eu ainda usava, então assim, as pessoas esqueciam, mas era menos. Mas hoje mesmo, em 2025, pelo menos sim, a gente mora aqui em São Paulo, Alphaville, grandes capitais, cada vez as pessoas menos usando carteira. Pode ser que no interior ainda se tenha mais esse costume. Se antes já esqueciam, agora, cara, tu me dá um cartão de papel... Eu não vou ficar carregando ele. Cara, aí na próxima vez que eu vou... Ah, esqueci, ficou no carro, ficou em casa, já era. Perfeita lembrança, inclusive eu tô no mesmo time que o seu, já faz uns bons anos. Antes, quando eu viajava ainda, pegava estrada, eu ainda levava carteira, mas hoje em dia, nem nessas Nem ocasiões, assim. eu não tô carregando mais carteira também. Né? Porque o cartão tá tokenizado, o documento tá digitalizado, não faz tanto sentido. Então, de fato... É um desafio maior, né? Então, por mais que tenha essa coisa do mas aí eu gero uma lembrança de marca e o cliente fica na carteira. Mas Gera um carteira? esquecimento de marca, porque fica lá jogado. Então, hoje você digitalizar acaba sendo muito mais democrático do que o contrário. Então, a balança inverteu. Há alguns anos atrás, talvez nem todo mundo tinha WhatsApp, por exemplo. Né? O Fidelize Mini ele é totalmente baseado em comunicação por WhatsApp. Cara, mas hoje 98% dos brasileiros têm WhatsApp. Agora, qual é o percentual de clientes? Eu acho que só não tem WhatsApp hoje quem tá na cadeia, mas até na cadeia eles têm WhatsApp. Cara, até as avós todas estão utilizando o WhatsApp, né? Então virou o meio de comunicação, porque telefone mesmo, quem que fala hoje por telefone, né? Eu mesmo estou num ponto que, cara, eu raramente atendo ligação. Se não for identificada, né, de alguém que eu conheço que está na minha agenda, eu raramente atendo porque, cara, é spam, né? Então, eu sei que quando a pessoa me conhece, ela provavelmente vai entrar em contato pelo WhatsApp, né? Primeiro, né? Então é realmente, hoje em dia é muito melhor. Não é questão do eu prefiro escrever no caderno do que no bloco de notas. Mas o cartão, eu tô fechado contigo, é muito melhor hoje de forma digitalizada. E aí, turma, o pessoal ainda falou que não tem nem custo. Então. Se já era bom, ficou melhor ainda, né? Cara, nós estamos em 2025 com inteligência artificial e, pô, cartão fidelidade não dá, né? Você tá na idade da pedra se você tá usando ainda. Isso aí. Ô, Vitor, deixa eu te perguntar uma coisa. Se é mais um, se é mais outro, é os 2 pontos. Na tua visão, vamos lá. Por que se tornou cada vez mais importante a questão da fidelização e de trazer métricas, dados para isso? Porque o cliente mudou, o perfil do cliente mudou, e se eu não fazer isso, eu perco o meu cliente? Ou não? É porque isso justamente me dá uma base de dados que antes eu não tinha, me faz ter estratégias, campanhas e vai me potencializar a vender mais. Tem um lado que pesa mais que o outro ou os dois são relevantes nessa conta? Cara, excelente pergunta. Na minha opinião, os dois lados pesam na conta, né? Mas vamos lá. Tem alguns fenômenos que explicam a ascensão do marketing de fidelização. O primeiro deles é que o custo de aquisição de clientes está subindo. A internet ela foi maravilhosa nos termos de democratizar o marketing para o pequeno negócio. Cara, você fazer Instagram há anos atrás era maravilhoso. Hoje em dia, você conseguir ganhar o jogo só com post orgânico é difícil. Agora, o tráfego pago, cada ano que passa, fica mais caro. E, invariavelmente, vai continuar assim. Por quê? Porque a gente está falando de leilão, né? O que é o mecanismo da internet? O Google ou a Meta? Nós estamos falando que quanto mais gente tem anunciando, mais caro será o clique. Como a verba de publicidade praticamente fluiu toda para a internet, porque hoje em dia é muito difícil, né, o pessoal investir em mídias mais tradicionais, revista, rádio, né, jornal, TV, pô, existe ainda? Existe. Mas quando a gente está falando de um pequeno negócio, são mídias que geralmente não fazem muito sentido. Pela verba que ele tem. Pela verba que ele tem, é muito mais difícil dele rastrear e ele alcança muito menos pessoas e com muito menos poder de limitar, né, quem eu quero alcançar, no raio que eu quero alcançar, o perfil de cliente que eu quero alcançar, o digital possibilita isso. Só que isso tudo de um lado foi maravilhoso, só que do outro lado a concorrência aumentou muito e vai aumentar cada vez mais e está profissionalizando cada vez mais. E aí isso leva a um segundo fenômeno, que é o quê? Cara, as pessoas estão cada vez mais dispersas.
Isso vai piorar. Por quê? Porque a gente é bombardeado de publicidade e propaganda todo santo dia. Então, olha só, a quantidade de restaurantes você deve ter salvo no seu Instagram que você viu um influencer ou você viu um post e falou, pô, que lugar legal. Cara, você tem mais lugar para você ir do que você tem de dia disponível para poder ir. Então, isso cria um fator de dificuldade maior para os restaurantes no sentido de eu conseguir fidelizar. Por quê? Porque o cliente está sendo pulverizado por um monte de lugar novo que ele quer conhecer. Então, se eu não faço um trabalho de fidelização, a tendência é que se eu deixar o comportamento natural do cliente acontecer, cara, eu vou perder esse jogo. Porque antigamente, o peso, por exemplo, de indicação, de influência de pessoas, ele era muito maior do que hoje. Ainda é grande hoje. Fato. Só que hoje tem tanta informação disponível e tem tanto lugar legal, porque a régua, de uma forma geral, subiu muito. Antigamente, cara, era difícil você ter bons restaurantes. Cara, hoje você tem muitos restaurantes e só comida boa e atendimento bom já não é suficiente mais. Então, se eu não souber fazer marketing, muitas vezes, mesmo que a minha comida e meu atendimento sejam bons, isso não quer dizer que o meu negócio ele vai prosperar, se eu não souber fazer marketing. Ou seja, a régua, o sarrafo subiu. Então, eu não posso ficar mais dependendo só de uma única alavanca, sendo que eu tenho toda uma outra alavanca para trabalhar. Então, tanto tem a necessidade, a pressão, porque o jogo está ficando mais difícil na aquisição, mas também tem um lado da galera perceber que, tipo, putz, mas tem esse outro caminho aqui que eu posso percorrer que pouca gente está olhando para isso. E conforme, né, os anos vão se passando, começam a surgir cases interessantes de estabelecimentos que muitas vezes estão dobrando, triplicando o faturamento com alavancas que ninguém estava olhando anteriormente, que é o que tem acontecido, né, dentro da Fidelize. Eu tenho vários clientes, vários casos de clientes que dobraram, triplicaram o seu faturamento usando o marketing de fidelização. Então, o pessoal começa a olhar, opa, peraí, tem uma outra forma de eu fazer mais dinheiro no meu estabelecimento e, cara, é um consenso, né, Rafael? Se eu pegar e parar e pensar. Cara, todo empresário sabe que quem que gasta mais? É o cliente fiel. Quem que indica mais? Quem é mais fácil de atender? Cara, é o cliente recorrente, é muito mais fácil esse cara. Todo mundo sabe que é mais fácil e mais barato vender para quem já comprou do que para o novo. E tem até as pesquisas que dizem, né? Não sei se é pesquisa, o pessoal fala tanto que depois nem é pesquisa, mas de tanto falar vira, que um cliente novo é 6 vezes mais caro do que manter um cliente atual, não é isso? Quem fala isso é o papa do marketing, né? O Philip Kotler. Ele estima que é de 5 a 7 vezes mais caro você adquirir um novo do que você fazer um atual voltar de novo. E, de fato, isso é um fato. Por quê? Porque, cara, eu já conheço o estabelecimento, eu recebi um WhatsApp, eu volto. Quanto que me custou mandar um WhatsApp? No limite, nada. Né? Se eu uso uma ferramenta ali, um disparador, alguma coisa nesse sentido, né? O problema é o trabalho só que eu tenho com isso. E aí, por isso, existem empresas hoje com a Fidelize, né? Que fazem esse trabalho usando inteligência artificial que facilita todo o trabalho, né? Ô, Vitor, e quais que são, assim, ó, tem alguma métrica ou algumas métricas principais para o dono que está nos ouvindo aqui falar, pô, será que meu marketing de fidelização tá bom ou tá ruim? Será que eu estou indo bem ou não? Tem alguma métrica que ele poderia avaliar isso? Vamos lá. Tem sim. Algumas coisas que ele tem que acompanhar, né? Pô, ticket médio dentro do meu programa de fidelidade, dentro da base fidelizada, ele é maior ou menor? Quando o cliente ele resgata uma recompensa, o ticket dele, médio dele sobe ou é igual? Então, geralmente a resposta tem que ser: quando resgata uma recompensa, o ticket sobe, e o cliente fiel, o ticket sobe frente ao outro. Cara, isso é o que acontece meio que via de regra, quase que na totalidade dos estabelecimentos. Se isso não estiver acontecendo, é um ponto de atenção.
Agora, outras métricas que eu olho muito, cara, taxa de conversão de recompra, né? Então, qual que é o percentual de clientes de primeira compra que fizeram uma segunda compra, e depois de segunda para terceira, depois de terceira para quarta? Também tem um negócio, né? Um especialista lá dos Estados Unidos que tem uma história assim, não é? Que a primeira compra para a segunda tem tal percentual, da segunda para a terceira tal. Aí quando chega na terceira é 70% de chance de ele continuar como teu cliente, não é algo assim? Isso, exatamente. Cara, a primeira vez que eu ouvi falar disso foi com o Joe Taffer, né? Que ele faz aquele programa Bar Rescue, né? Sei. Que ele trouxe essa métrica, que foi aonde bateu um ponto de atenção para mim. Fala assim, cara, deixa eu ver como é que tá esses números dentro da base dos meus clientes, porque isso não era um ponto que a gente estava olhando também. Legal. Né? Que ele traz o quê? Que geralmente quando o produto é bom, né? Comida é boa e o atendimento é bom, a taxa de clientes de primeira para segunda compra é de 40%. Ou seja, 60% não volta quando vai tudo bem. Tá. Quando vai tudo bem, tá? Só que isso a gente entendeu que varia muito de segmento para segmento. Esse é o número comum para estabelecimentos que tem mais o perfil de dia a dia. Que eu tô falando o quê? Cara, é o self-service que atende a galera do trabalho, é esse tipo de estabelecimento. Quando eu tô falando, por exemplo, de um restaurante mais, digamos, aquele que você vai de vez em quando, numa ocasião especial, que não é, pô, não dá para ir todo dia até por questão do valor, é muito comum que a métrica saudável desse tipo de negócio seja uma taxa de só 15, 20% dos clientes voltando e tá normal. Tá? Isso é voltando em quanto tempo? Tem um prazo? Não, voltando para sempre. Para sempre. Então, é normal. Aí a galera Não, eu digo assim, ó, da primeira visita para a segunda. Se voltar daqui um ano, já é Não, lucro. considera que esse cara voltou, né? Mas, geralmente, se o cliente não volta mais do que um ano, 2, dificilmente ele vai voltar depois desse prazo, né? Eu diria que 2 anos depois é muito difícil de eu reconverter. Né? É improvável. A probabilidade desse cliente voltar realmente cai bastante, né? Não que seja impossível, mas o percentual de resgate ele vai ser... Cada vez vai caindo mais a probabilidade. Né? Então, porque essa métrica ela é muito ruim, é muito importante eu ter ação para fazer o cara de primeira compra converter uma segunda compra. Só que a segunda compra, esse número não é tão legal ainda, né? O Joe Taffer fala que essa métrica fica em 42%, geralmente. Então, melhora só 2 pontos percentuais. Pela nossa observação de métricas, é mais ou menos por aí. Melhora um pouquinho mais. Vai para 42%, 45%, às vezes chega a 47%, dá uma melhoradinha, mas não é aquele salto, né? Só que quando o cliente bate a terceira compra, geralmente esse percentual pula para em torno de 70%. Ou seja, eu tive uma inversão completa, em que a maioria não volta, para a maioria voltando com certeza. Aí, por que esse número inverte dessa forma? Porque eu comecei a criar na pessoa o ciclo do hábito. Exatamente. E hábito é difícil de formar. O hábito ele só vai firmando quando eu já confirmei várias vezes que vale a pena. Né? E exatamente por esse fenômeno de construção de hábitos ser algo difícil, que a gente vê no mercado de alimentação um monte de modinha passageira, né? Frozen yogurt, né? Tipo cupcake, brigadeiro gourmet, paleta mexicana, né? Agora a gente está vendo cookies, donuts. Cara, tem um monte aí, mas quantas vão sobrar? Né? O volume agora é o morango do amor, né? Então, quantas efetivamente vão sobrar? Por que tem essa dificuldade? Porque as pessoas não têm o hábito. E da mesma forma que as pessoas não têm o hábito formado para consumir um determinado tipo de alimento novo, para frequentar lugar é exatamente a mesma coisa. Então, fidelizar o cliente é tão fácil quanto você pegar alguém que está 3 anos sedentário e fazer ele voltar na academia todo dia depois de ter treinado o primeiro dia. Com certeza ele vai voltar, né? Não vai, né, cara? A dificuldade é muito grande. Então, eu preciso criar estímulos para isso. Então, esse é um ponto que a gente observa muito também. Agora, uma outra alavanca e um número que é importante de monitorar é o meu número de clientes recorrentes com o tempo está aumentando conforme eu tenho um programa ou não?
Se esse número ele não estiver aumentando, significa que eu não estou conseguindo fidelizar o meu cliente. Então, se o número de clientes recorrentes e o faturamento vindo de clientes recorrentes aumenta, isso indica que o negócio vai crescer e prosperar. Agora, quando esse número ele não aumenta, né, que eu chamo de índice de faturamento recorrente, cara, o negócio vai degringolar. Ele tem um tempo de vida útil ali pela frente, né? Então, isso é um ponto importante de observar também. Ô, Vitor, voltando aqui um pouquinho nesse ponto dos 70% ali desse tema que a gente estava falando. Então, assim, se eu consigo levar o meu cliente até a terceira vez, eu começo a formar esse hábito nele e, claro, tu vai trazer para a parte que a gente tem que ter os dados, tudo bem. Mas assim, entre aspas, bem entre aspas, a não ser que eu realmente comece a ter uma comida ruim, entregar mais experiência, cara, esse cara se habituou e agora virou meu cliente. Exato. Então, tipo, já entrou na rotina. Então, dentro das estratégias que tu usa para os clientes, vale a pena, entre aspas, de novo, eu fazer de tudo para que esse cara venha a segunda e a terceira vez, porque daí eu sei que já tô com um jogo mais ganho. Faz sentido isso? Faz total. Faz alguma estratégia muito mais agressiva no começo para trazer esse hábito? Isso é uma pergunta excelente. Por quê? Porque a maioria dos empresários, quando pensa em fidelização, está pensando no cartão fidelidade. Está pensando em recompensar a 10ª compra e não criar o hábito. Quando eu comecei a trabalhar no universo de fidelização, a minha mentalidade ia nessa direção também. Foi depois que eu vi o vídeo do Joe Taffer falando sobre essa questão das taxas de recompra serem ruins por natureza, que a gente pegou e falou, cara, olhou para esse número e falou, putz, a gente achou aqui uma alavanca para ser trabalhada. Então, vale a pena, sim, eu ser muito mais agressivo no começo e eu abrir mão de margem. Por quê? Porque depois que eu trouxe o cliente para a terceira compra, a probabilidade dele ir recomprando aumenta muito. Muitas vezes, depois na 4ª compra, esse índice estabiliza em torno de 80% a 85%. Ou seja, é quase certo que o cliente vai voltar não mais uma vez. Ele vai voltar mais uma, depois outra, depois outra, depois outra, depois outra, depois outra. Ou seja, um pequeno investimento que eu fiz no começo da jornada dele me garante um faturamento recorrente gigantescamente maior depois. É como se eu aumentasse, né, pensando em marketing, a boca do funil. Então, quando a gente pensa em funil de vendas, né, qual que é a etapa mais importante? Cara, é a primeira. Porque quanto maior a boca larga do funil, mais oportunidades e conversão eu tenho para baixo, ainda que eu faça um trabalho meia boca no meio do caminho. Ou seja, se eu levar mais clientes até a terceira compra, ainda que o resto não seja muito bem feito, eu colho um resultado de efeito cascata por 1, 2 ações que eu fiz lá no começo, que foi garantir uma segunda compra, que foi garantir uma terceira compra. E muitas vezes eu não preciso literalmente assim fazer qualquer negócio. Às vezes é eu colocar alavancas que, cara, a conta fecha no próprio resgate do cliente e faz o cliente até gastar mais. Então, vou dar aqui um exemplo. A gente tem casos de cliente que dão, por exemplo, de uma primeira para uma segunda compra, cara, uma porção de fritas mais um drink. Cara, é maravilhoso. Por quê? Porque a porção de fritas, às vezes, ela é vendida... Baixíssimo. O custo é baixíssimo. Mas a percepção de valor é grande, É porque alta. cobra mais produto de CMV bom, né? Exato, exato. E o drink é exatamente a mesma Também. coisa. Então, eu pego, por exemplo, né, só para facilitar a conta aqui para quem está assistindo a gente, eu pego 2 produtos que eu vendo por 40 com um CMV de 10. Ou seja... E na batata frita e uma caipirinha de cachaça dá para chegar a 10, 12 tranquilo, dependendo. Exatamente. Então, olha só. O que eu fiz aqui agora? Eu fiz para o cliente, tô aqui, R$80 para você voltar na minha casa de novo. Só que quanto que custou para o restaurante? R$20. Só que o cara vai voltar com um drink e uma batata sozinho, mas não vai voltar sozinho nunca. Porque eu já tenho uma porção e eu tenho um drink de graça, então eu já vou trazer uma pessoa junto. E aqueles 2 itens custam pouco e eles não são itens de destino. A pessoa, ninguém vai para um restaurante para comer uma batata frita e tomar um drink e ir embora. Isso não vai acontecer. Então, o que acontece geralmente? O cliente gasta ainda mais do que ele gastaria e ele sai satisfeito. Agora, se eu tenho depois uma camada de programa de fidelidade que o cliente vai juntando pontos,
Cara, lá na segunda, terceira compra, o cliente falou assim, putz, eu já tenho pontos para quase resgatar um outro item aqui. Aí eu não preciso ficar comprando tanta fidelidade do cliente, porque o próprio programa já vai rodando e o cliente também já entrou num ciclo de hábito. Então, isso é uma das coisas mais rentáveis que eu posso fazer para o negócio. E aí entra uma coisa, um conceito que tu me contou uma vez, que é a questão do momento de ouro do cliente, não é isso? Que chega um momento ali, eu não sei se esse é o contexto, mas pô, ele fala assim, pô, mas falta tão pouco para eu ganhar que eu já nem posso não vir, eu vou precisar vir. Então ele mesmo se automotiva para vir, né? E aí tu disse que nesse momento ele acaba até consumindo mais do que ele consumiu. Não tem uma questão assim? Isso, em programa de fidelidade, a gente fala do golden moment, né? O momento de ouro, que é o quê? A primeira vez que o cliente resgata a recompensa baseado nos pontos que ele juntou. Por que esse momento ele é tão importante? Porque ele associa mentalmente que vale a pena ir naquele lugar e que naquele lugar ele ganha quando ele gasta. Uhum. Então, ele para de pensar em gasto, ele passa a pensar em ganho. Uhum. O lugar deixa de ser um lugar onde eu gasto meu dinheiro para um lugar onde eu ganho recompensas. E geralmente... Isso é poderoso quando tu vira essa chave na cabeça do cliente. Exatamente. E aí o que acontece? O gasto do cliente ele tende a aumentar em média em 30%. Porque... Então talvez tudo que tu deu lá tu recupera. É exatamente isso. Só que, por que ninguém faz isso, Rafael? Porque... Cara, a galera não tem os dado, números. não tem os e números. aí a galera acha que se eu fizer isso, eu vou falir o meu negócio. Eu vou quebrar o meu negócio. Por quê? Porque não sabe como que estão as métricas do negócio. E por isso que o marketing de fidelização gera tanta alavancagem de crescimento. Sendo que, com poucas alavancas bem aplicadas, eu posso até dobrar o meu faturamento, muitas vezes. Não é incomum disso acontecer, mas não é pílula mágica, igual a gente estava falando aqui. Pô, se eu não fizer um bom trabalho de base, né, de atendimento, de ambiente, de comida e um mínimo de gestão, cara, não adianta. Então, é meio que o marketing de fidelização... Por isso, essa é a grande ironia. Que quem menos precisa é quem mais vai se beneficiar. Uhum. Né? Parece ser até um pouco injusto nesse sentido, né? Que eu descolo mais ainda negócios que são bons para ser negócios excelentes, que passam, além de tudo, criar um vínculo emocional com os clientes muito maior. Eu quero trazer uma analogia aqui com a Bíblia, que a Bíblia fala que o povo perece por falta de conhecimento. E o empresário é a mesma coisa. Muitos empresários morrem como negócio por falta de conhecimento, por falta de conhecer os números, de saber os dados. Porque o que tu trouxe aqui fala, pô, eu faço, mas eu trago lá, ele vem mais, depois recompensa. E outra coisa, o dono muitas vezes não pensa no tempo de vida do cliente, que é o famoso LTV. Porque aí, ok, eu dei algo a mais, eu incentivei, só que ele veio para a segunda, veio para a terceira, agora ele já está, entre aspas, mais garantido porque ele criou um hábito no meu negócio. Só que ele não vai vir sozinho, ele vem com a esposa, ele vem com o filho, daqui a pouco esse filho cresce, o filho casa, o filho tem filho. Então, muitas vezes o dono de restaurante pensa o quê? Na promoção, porque eu preciso essa semana vender mais, senão eu vou fechar o mês no vermelho. É sempre o pensamento imediatista. E quando a gente olha o negócio de alimentação, eu sempre falo, cara, tu não vai ficar rico com um restaurante em um ano. Eu não conheço, cara, assim, montou um restaurante em um ano, ficou rico, vendeu tudo e foi morar na praia pro resto da vida com o dinheiro que fez naquele um ano. Não existe, mas o brasileiro tem isso no subconsciente de ganho fácil, de ganhar rápido. Só que o negócio de restaurante é um negócio de longo prazo. Então, quando tu tem essa visão alinhada para o longo prazo, tu abre a mente para estratégias como essa que tu fala, cara, isso faz muito sentido. Aí eu tenho o dado, eu tenho a ferramenta, é isso. E uma outra coisa que eu acredito, Vitor, é que cada vez mais, todos os mercados, né, com o passar do tempo, normalmente eles vão se profissionalizando mais. A mesma coisa o nosso ramo de restaurantes. Então, ao passar do tempo, cada vez as pessoas vão se profissionalizar mais, elas têm mais acesso a dados, mais acesso a número, mais acesso a conhecimento. Quando eu comecei, não existia mentor. Não tinha como eu pegar um dono de restaurante que já tem conhecimento para me passar. Isso não existia, uma coisa de 5, 6 anos para cá. Antes não existia, hoje já tem isso. Então, cada vez mais os donos vão ficando mais capacitados. Quem não se capacita vai ficando mais para trás. Então, essa questão da fidelização, de ter dados, de ter métricas e ter números, talvez, sei lá, hoje é um percentual muito pequeno da população, digamos assim, de dono de restaurante que usa. Isso cada vez mais vai crescer, porque quem não acompanha isso vai ficar pelo caminho. Então, conforme a gente cresce, eu vejo assim, é uma coisa indissociável. Não tem mais como eu ser dono de um negócio de alimentação que quer crescer, que quer prosperar, que quer avançar, se eu não trabalhar isso no meu negócio. Exatamente.
É exatamente isso que acontece, porque a barra vai subindo, né? E é o que eu falei, a analogia que eu trouxe lá no começo. O marketing de fidelização é o jiu-jitsu em 1993, lá no começo. Cara, olha pro UFC hoje. Tem como algum lutador ganhar o campeonato sem uma base forte de alguma arte marcial de defesa? Que seja a luta greco-romana, que seja o jiu-jitsu, que seja um wrestling? Não tem, não existe. Você não vê nenhum grande campeão que não tenha uma boa base de defesa. É a mesma coisa. Só que lá atrás dava, porque todo mundo era amador. Só que daqui a 10 anos, cara, esse mercado ele vai estar completamente diferente. E aí a barreira de entrada para quem for novo vai ser cada vez mais alta. Então, quem entrar agora e entender o jogo vai estar muito na frente. Sobretudo por quê? Porque o marketing de fidelização ele é totalmente contra-intuitivo. O concorrente não pega e olha e fala assim, cara, olha o que o concorrente está fazendo, vou fazer igual. O cara pega e fala assim, cara, esse otário vai quebrar daqui a 6 meses. Porque, olha aí, o cara tá dando prêmio para todo mundo e o negócio dele vai falir. Que é a diferença de eu fazer ações baseadas em dado e a diferença de eu fazer ações de forma aleatória. Eu não tenho dado, eu não sei meu CMV, eu não sei se o faturamento está abaixo do prejuízo, eu não sei o que eu faço, eu invento uma promoção, eu demito funcionário, eu faço isso, eu faço aquilo. Então assim, gente, dados é algo que não dá para abrir mão. Se você é dono, não sabe o teu CMV, CMO, CTO, meu Deus do céu. Agora, depois que a gente consegue avançar nisso, esse é o próximo ponto. Então, cada vez mais, vamos pensar, as grandes empresas, o CEO lá de uma Nestlé, seja da empresa grande que tu pensar aí, ele toma a decisão tudo, eu acho isso, deixa eu ter uma ideia genial hoje. Cara, você falou é baseado em dados. Você falou em empresa grande, deixa eu te dar 2 dados aqui, tá? Você sabe qual que é a métrica de negócio de gestão principal da Walmart? Número de recompra por cliente. Você sabe qual que é a da Amazon? Número de recompra por cliente Prime, pelo cliente do programa de fidelidade. Isso é tão importante para a Amazon que a Amazon, não sei se você percebeu, ela começou a fazer movimentos que são curiosos. Um deles é o quê? Os caras compraram um hortifruti, cara, nos Estados Unidos. Por quê? Para criar hábito de recompra e eu ter esse cliente dentro da minha base. E hoje, o que acontece? A Amazon ela tem mais assinantes do Prime nos Estados Unidos do que existem residências nos Estados Unidos. Ou seja, eu tenho mais de um assinante por residência, numa média, e viraram sinônimo de e-commerce. Lá eles são absolutamente soberanos, né? Eles dominam o mercado. Nós estamos falando das 2 maiores varejistas do mundo. E olha só, se as 2 maiores varejistas do mundo têm na sua taxa de recompra, na recorrência, a principal métrica de negócios, eu acho que isso diz muita coisa, né, para quem é empresário e que não está olhando para essas métricas hoje. Sim. Vitor, a gente já está caminhando aqui mais para o final do episódio, mas uma coisa que eu queria deixar claro aqui para o dono, né, porque muitas vezes a gente fica nessa dicotomia, né, sempre é uma coisa ou outra, uma coisa ou outra. Então, para mim, assim, não é ou marketing ou fidelização, é marketing e fidelização. Cara, é aquisição e fidelização. E não ou. É isso ou é aquilo. Eu faço marketing ou eu melhoro alguma coisa dentro da loja. Não, tu faz o marketing e melhora na loja. Eu faço fidelização assim. Não, é sempre e não ou. Uma coisa não elimina a outra. Exato, não tem como eu pegar e falar assim, não, eu vou investir tudo em ambiente e atendimento e a comida vai ser uma porcaria. Cara, a conta não fecha, né? É a mesma lógica, né? Então, perfeito aí a sua colocação. Perfeito. Vitor, tem alguma pergunta que eu não te fiz ou algum recado final aí que tu quer deixar para a turma? Cara, uma coisa que eu costumo dizer muito para o pessoal e que a galera não entende, eu falei da contra-intuitividade do marketing de fidelização. Tá. Que é o quê? O princípio, né, da psicologia, dos gatilhos mentais que o pessoal tanto fala, que eu considero ser o mais poderoso de todos, é o da reciprocidade. Quando o cliente ele se sente cuidado e valorizado, ele vai retribuir. E hoje a gente consegue provar esse princípio baseado em dados. Que é o quê? Quando o cliente ele resgata uma recompensa, ele gasta mais. Quando ele resgata uma recompensa, a frequência aumenta.
Quando ele é reconhecido, a indicação aumenta. Então, olha só, eu cuidar bem do meu cliente e falar para ele, né, que ó, aqui você é bem tratado, você é importante, você não é só mais um número. Isso faz toda a diferença para o cliente e, no fim, o cliente ele reconhece e percebe essa diferença. Eu acho que o empresário ele tem que deixar de ter a cabeça, né, digamos, de caçador, coletor, e passar a ter uma cabeça de agricultor. A humanidade ela só prosperou enquanto humanidade quando ela deixou de ser nômade. Né? Ela só conseguiu ver prosperidade quando ela passou a cuidar melhor da própria terra e tirar dela mais sustento. Sensacional, sensacional, porque é isso. Cara, essa analogia foi perfeita, Vitor. Eu já te deixo completar, mas eu fiquei impactado, porque é isso. O dono, ele tá sempre procurando, eu preciso da promoção essa semana, eu preciso do resultado imediato. Ou seja, eu tô com fome, eu tenho que ir lá e caçar e matar um boi agora. Não, é agricultor, eu cultivo, e aí eu vou plantando, eu vou colhendo, eu planto, eu colho. Meu Deus, sensacional. Não tem como ficar mais claro do que isso. Cara, e assim, a maior loucura disso é o quê? Por que essa conta fecha? É juro composto. Porque, olha só, eu abri meu restaurante, supomos que, hipoteticamente, todo mês novo eu atraí 100 clientes novos. Cara, no primeiro mês são 100. No 10º mês, são 1.000. Depois de 2 anos, eu já atendi mais de 2.400 pessoas. Ou seja, quanto mais o tempo passa e eu não estou aproveitando da oportunidade dessas pessoas que já vieram para voltar, cara, mais dinheiro eu estou deixando na mesa. Porque muitas vezes o cliente está a uma mensagem de WhatsApp dele voltar. Esse cliente, quanto que isso vai me custar? Às vezes nada, às vezes eu não preciso nem fazer uma promoção. É falar, oi, estou sentindo a sua falta, saiu um prato novo, hoje vai ter música ao vivo, aproveite o nosso happy hour. Eu não preciso muitas vezes nem comprar a fidelidade do cliente dando desconto ou benefício para ele. E quer ver pro homem, né? Se avisar, por exemplo, esse dia eu comprei, eu achei sensacional. Era Dia dos Namorados. A floricultura me mandou mensagem. Putz. Falei, pode mandar. Entendeu? Cara, é a mesma coisa pro... É o timing exato, perfeito. Ó, falta 10 dias pro Dia das Mães. Não quer fazer uma reserva aqui com a gente? Pô, verdade, tem que levar minha esposa lá pra comemorar o Dia das Mães no restaurante. Exato. E agora, se eu fizer isso combinado com algum tipo de benefício ou reconhecimento, a propensão do cliente voltar, ela é muito maior, né? Você dá, por exemplo, no Dia das Mães, no Dia dos Namorados, pô, a sobremesa de graça, cara, é nada. Porque o cliente já tende a ter um ticket médio maior nesse tipo de data. E você trazer o cliente que já é fidelizado a criar uma memória afetiva maior com a casa numa data importante, qual que é o preço disso? Qual que é o valor disso gerado para o dono do negócio? Cara, é gigantesco. E é muito melhor eu fazer isso com um cliente que já é recorrente do que eu atrair um novo que a propensão dele retornar depois é menor. Ou seja, é uma ação que... Cara, eu não estou tendo impacto só no curto prazo, igual você falou. Pô, é a promoção. Essa ação vai impactar a longo prazo, ao longo do ano todo, né? Então, coisa que eu costumo falar. Cara, é loucura quem tem restaurante não fazer ação no aniversário do cliente. Porque é a data mais importante do ano do restaurante, cara, não é o Dia das Mães, não é o Dia dos Namorados, não é o Dia dos Pais. É o aniversário do cliente. Porque é a data emocional que é o dia só dele. E se tu programar ainda para mandar essa mensagem já de forma automática que dá, tipo 7 da manhã, talvez seja o primeiro parabéns que ele vai receber no dia. Exatamente. Ou a primeira antecipação. O seu aniversário está chegando, vai ser daqui a 7 dias. Você já reservou mesa em algum lugar? Cara, aqui no nosso restaurante, o seu prato é de graça no dia do seu aniversário, você trazendo pelo menos um convidado. O que acontece, cara? A pessoa não vai com um convidado, às vezes vai com 10, às vezes vai com 20, às vezes vai com 30. Eu sempre falo que essas datas, Dia das Mães, Dia dos Namorados, Dia dos Pais, o aniversário, isso marca emocionalmente muito forte. Então é um outro ponto. Exato, e mesmo que o cliente ele não vá no aniversário... O que ele vai lembrar da marca? Fala assim, cara, essa marca, ela é legal pra caramba. Foi a única marca que se lembrou de mim e me deu alguma coisa relevante
Eu talvez não vou porque, pô, eu não pude, porque, pô, tinha uma outra programação, eu tô viajando e tal, mas, cara, o impacto emocional e a lembrança de marca se tornam extremamente fortes e positivas. E ainda que o cliente não volte naquela ocasião, a propensão dele voltar numa outra ocasião, ela é muito maior, porque você criou uma lembrança de marca com forte impacto emocional, que é o aniversário da pessoa. Ô, Vitor, tu já ouviu aquele ditado, em terra de cego, quem tem um olho é rei? Eu acho que hoje o mercado é esse. Se tu trabalhar a fidelização, tu vira rei. Tu se diferencia muito, porque a tua concorrência não tá fazendo isso. Então, trabalhar isso, gente, é fundamental hoje. Tu vai se diferenciar, tu vai se destacar, e para uma gestão profissional não tem como a gente fazer gestão sem base em dados. Tanto que se diz hoje, né, que dados é o novo petróleo. As maiores empresas, no fim das contas, elas são empresas de dados, né? Ela vende um produto, mas o dado é o principal que faz a diferença para tomar decisão, para aumentar a venda e para tudo isso. Vitor, queria te agradecer. Eu, por mim, ficava mais umas 3 horas aqui. Eu adoro esse assunto. O papo fluiu demais. Eu tinha preparado várias perguntas. Eu acho que eu fiz uma ou duas que eu tinha aqui. O resto foi com base no nosso papo. Espero que quem está aqui, esteve aqui com a gente, tenha gostado. Eu queria te pedir para tu deixar as tuas redes sociais, contato teu, da Fidelize, fica à vontade. Então, para quem quiser me seguir aí, Vitor Kozaka, tá? Não tem C, e o Kozaka eu vou ter que soletrar porque é muito difícil, né? K-O-S-A-K-A, né? Siga também a Fidelize, Fidelize com I no final, que é a empresa de marketing de fidelização que eu tenho. Eu também faço um trabalho, além de tudo, de mentoria. Você falou, não existiam mentores, né, de restaurante. Hoje eu sou mentor em fidelização de clientes, venho fazendo um trabalho nesse sentido. Então, tenho produzido conteúdo diariamente sobre o assunto. Então, me segue aí que você vai aprender muita coisa boa para aplicar no seu negócio e alavancar ele. Ô, Vitor, tu falou que o teu nome é difícil porque tu não sabe o meu nome do meio. O meu nome do meio é Jasniewicz. Caramba. No final é V-I-C-Z, Kozaka tá moleza. E para quem tá chegando nesse podcast aqui, talvez através do Vitor, também aproveita para seguir meu Instagram aí, é Rafael Scalco 1, mas aqui na descrição também vai ter, e aqui na descrição, inclusive, tem um link para um formulário. Se você é dono de um negócio de alimentação e precisa melhorar a gestão aí do teu negócio, quer avançar, a gente tem diversas soluções aqui dentro da Scalco Gestão, então é só clicar no link da descrição, você vai para um formulário, questão de 30 segundos, você vai preencher e alguém do meu time vai entrar em contato contigo para marcar, bater um papo, conhecer teu negócio, entender teu momento e te direcionar no que mais fizer sentido aí para você escalar e crescer o teu negócio de alimentação. Vitor, gratidão, um grande abraço. Turma, até o próximo episódio. Falou, valeu!